TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Promessa feita, promessa cumprida. Nós estamos aqui de volta, programa Respostas. Neste sábado, um clima bem gostoso, né? Um pouco frio, assim, friozinho. E estamos aqui de volta com esse programa Respostas, um programa feito por esta equipe maravilhosa aqui da TV Imaculada, mas também por você, porque suas perguntas são sempre levadas em conta e a gente está tentando sempre trazer uma luz, trazer uma iluminação para as suas angústias, para as perguntas que você traz. E olha, nós não temos fórmula de bolo, mas a gente tenta juntos construir um caminho, né? Que nos ajude a pensar, que não tire nossa capacidade de pensar, mas a gente dá mais elementos para que nós possamos caminhar e crescer na fé. Vocês sabem que na dinâmica desse programa, nesse primeiro momento, nós partimos de um texto, né? O texto ele é importante porque ele para nós é como um ponto seguro, né? O Concílio Vaticano II representa para nós um ponto seguro de reflexão da Igreja. E nesse sentido, esses textos que nós estamos lendo agora, eles falam no geral, a Lumen Gentium é o documento do Concílio que fala sobre a Igreja. E depois nós começamos a falar do povo de Deus, da Igreja de modo geral, o que é esse mistério, o que é essa comunidade de salvação que Cristo escolheu, né? Que Cristo fundou. E depois nós começamos a falar dos diversos elementos que compõem o corpo de Cristo. E agora nós estamos falando exatamente dos religiosos e das religiosas. E nós vamos para mais um número hoje da Lumen Gentium, nós vamos passar para o número 46. E percebam que nesse texto, eu não sei se vocês vão chegar à mesma conclusão que eu. Normalmente a gente corre o risco, né, de fazer um acento discriminatório. Por exemplo, aqueles irmãos religiosos e religiosas de vida contemplativa são superiores àqueles que estão na ação, no apostolado. Vocês vão perceber que o texto está dizendo, seja onde for, vivendo os conselhos evangélicos, o religioso e a religiosa é um sinal de Cristo para a igreja. Um sinal de Cristo para o mundo. Vamos ver se vocês chegam à mesma conclusão que eu. À disposição de vocês agora, o texto número 46 da Lumen Gentium. E a gente já volta para a reflexão. Os religiosos. Purificação da alma. Esforcem-se os religiosos para que a Igreja possa, por meio deles, apresentar Cristo cada vez com maior clareza, quer aos fiéis, quer aos infiéis. Tanto Cristo entregue à contemplação no monte, como evangelizando o reino de Deus às multidões, curando os enfermos e os feridos, convertendo os pecadores, ou ainda a abençoar as criancinhas e a fazer o bem a todos, obediente em cada atitude à vontade do Pai que o enviou. Os conselhos evangélicos abraçados voluntariamente, segundo a vocação pessoal de cada um, contribuem imenso para a purificação do coração e para a liberdade do espírito. Excitam continuamente o fervor da caridade e, sobretudo, como se comprova com o exemplo de tantos santos fundadores, podem aproximar mais o povo cristão do gênero de vida virginal e pobre, que para si escolheu Cristo Senhor nosso e que a Virgem sua mãe abraçou. Enfim, este sagrado concílio encoraja e louva esses homens e mulheres, religiosos e religiosas, que nos mosteiros ou nas escolas e hospitais, ou ainda nas missões, honram a esposa de Cristo pela fidelidade constante e humilde à sua consagração e prestam a todos os homens generosos e variadíssimos serviços. Lumen Gentium, número 46. Eu acho tão legal a gente perceber que o Concílio Vaticano II conseguiu, ao falar de cada estado de vida, de cada grupo, conseguiu extrair a beleza
desses grupos, né? Então, ao falar dos religiosos, né, nós temos comentado esses dias com vocês da beleza, que é o sinal de uma pessoa que testemunha Cristo, naquela abnegação perseverante, cotidiana, naquela simplicidade de vida, né? Aquela fidelidade constante, fala aqui, e humilde a sua consagração, né? Acabam servindo a esposa de Cristo de uma maneira muito, muito linda, muito única, né? E o que eu falava para vocês está logo no início do texto que a gente leu aí, né? Seja tanto Cristo, ou seja, eles são sinais de Cristo, olha só, tanto Cristo entregue à contemplação, vida contemplativa, no monte, como evangelizando o reino de Deus às multidões. Vários religiosos, por exemplo, as religiosas, né, da milícia da Imaculada, no campo da evangelização, os meios de comunicação social, né, curando os enfermos e os feridos, convertendo os pecadores, ou ainda a abençoar as criancinhas e a fazer o bem a todos, obediente em cada atitude à vontade do Pai que o enviou. Vejam que aqui não se trata, por outro lado, de menosprezar a vida contemplativa, porque normalmente o pendão vai de um extremo ao outro, né? Antes se valorizava demais a vida contemplativa, agora tem um certo desprezo. Não, eu acredito que o Espírito continua chamando algumas pessoas para a vida contemplativa. É uma vida maravilhosa, é uma vida de consagração à oração, eu falo que é um exército, nós temos um exército de muitas pessoas que na consagração, na simplicidade, silenciosamente, porque estão atrás de muros que nós não vemos, nós não os conhecemos, mas temos uma multidão, né? De pessoas, prefiro multidão do que exército, uma multidão de pessoas, né, que estão nessa vida contemplativa. Então nós precisamos entender que é aquela velha história do Evangelho. Não precisamos contrapor Maria a Marta, mas Maria escolheu a melhor parte. Em que sentido essa melhor parte? Porque Marta é santa também, né? Então não dá para dizer que Marta tem que ser desprezada, o apostolado. Mas a saída que nós vemos hoje, porque isso é vivido de maneira radical, né, plena, pelos consagrados, mas isso é para todo batizado. E hoje a gente fala aqui uma síntese para a gente não valorizar e desprezar uma outra dimensão o cristão tem que ser contemplativo na ação. Por quê? Porque o cristão tem os olhos da fé, né? Então tudo o que está acontecendo no seu cotidiano, seja casado, seja no seu trabalho, seja um advogado, seja um juiz, seja um médico, tudo que o cristão vai fazer integra o seu ser cristão. Não é alheio ao seu ser cristão. Por quê? Porque nós não podemos entender que praticar a minha fé se resume em atos religiosos, tá? Onde eu seria cristão no domingo. Chegou o dia do Senhor, né? Aquele momento ali que eu dedico 1 hora, 1h15, 1h20, dependendo se a homilia do padre é muito longa, que às vezes eu faço homilia longa às vezes. Meu Deus, coitado do povo, né? Para dizer que, gente, o cristão é um todo. Tudo integra a vida da gente. Por isso que se fala hoje do ser contemplativo na ação. Todo cristão é um contemplativo na ação. Ver a ação de Deus no mundo. Por exemplo, agora, nessa pandemia, eu não vou dizer que Deus é a causa, né, do que está acontecendo, porque eu acho que a resposta a gente encontra entre nós, cai entre nós, né? Mas nós podemos ler a mensagem de Deus. O que Deus vai tentar trazer para nós diante dessa situação? Aí nós vamos fazer leitura teológica, que eu chamo aqui de leitura contemplativa. Você pega a revelação de Deus, tenta dar um significado que seja capaz de trazer esperança para nós hoje, né? Para que a gente não desanime. Por quê? Porque volta e meia tem pessoas que têm me ligado, às vezes eu atendo as pessoas pelo vídeo, né? Vídeo chamada do WhatsApp. Ai, padre, eu estou desanimado, né? Essa pandemia que não passa, essas brigas contínuas entre nós, né? Então, mas a gente não pode perder a esperança, né? Então eu digo assim que os religiosos e as religiosas trazem para a gente a importância do seguimento de Cristo, né? E esse testemunho
Esse testemunho da vida deles é muito importante para nós. Aliás, eu estava lendo essa semana, volta e meia, não sei se vocês acham aí no Facebook, volta e meia matam alguma freira, alguma irmã que trabalha sobretudo lá na África, né? Na África, por causa das tribos, aquelas guerras, aquelas brigas, às vezes o próprio terrorismo. Volta e meia um religioso, uma religiosa perde a própria vida, né? E uma coisa que eu fico assim encantado, gente, você já encontrou um religioso e uma religiosa, por um lado apaixonado por Cristo? E por que apaixonado por Cristo, apaixonado pelo povo? É muito bonito. Nós tivemos, acho que foi o ano passado, veio ali no santuário uma irmã que trabalha na África, né? Mas ela falou daqueles africanos com tanto amor, né? Ela falou da experiência dela assim, dizendo que, claro, ela estava com saudade da família, que veio ver aqui no Brasil, mas que não via a hora de voltar para a África para trabalhar no meio das crianças. Eu tenho amigas também, irmãs, freiras, né, que estão trabalhando na África, campo de missão, na Ásia. Gente, é um testemunho muito grande, né? Aquela irmã que morreu também ali, a irmã Dorothy, né? Era uma religiosa consagrada, estava do lado ali do povo da floresta, pagou com a própria vida também. Então são pessoas que se entregam completamente a Cristo. Então nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que vivem na igreja, apresentam Cristo para o mundo, seja para os fiéis. E é isso, o religioso e uma religiosa é para nós um sinal de Cristo, um sinal de que Deus está presente entre nós, de que seu Espírito está agindo entre nós. Embora a gente possa falar de uma crise, eu não sei o que não está em crise hoje em dia, né? Uma crise da vida religiosa, mas volta e meia, mesmo assim, a gente percebe um renascimento, ainda que seja simples, né? Modesto, mas é uma coisa que a gente vai percebendo como faz bem uma irmã, um irmão, um frei. Eu estou falando aqui que ainda que não faça parte da hierarquia, que não seja padre, mas que seja um sinal dentro de uma comunidade. E eu penso que nós teríamos que, eu já falei isso várias vezes aqui no programa, vocês sabem, nós teríamos que valorizar mais nossos irmãos e irmãs, né? Lembrar mais, assim como a gente lembra o dia da ordenação do padre, lembrar lá na minha comunidade os religiosos e religiosas o dia da consagração deles, né? Porque o que eu falei para vocês, o foco está sempre no padre, né? Na religiosa, na irmã, às vezes nem tanto, né? E o trabalho e o testemunho de tantas pessoas que nos apresentam esse modo de viver apaixonado por Cristo, né? Eu vejo que um religioso e uma religiosa que encarna esse princípio da radicalidade, da vivência do Evangelho, cumpre aquilo que Paulo afirmou, né? Eu penso que quando ele chegou num patamar de maturidade muito grande da sua vida, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, né? Isso que é uma coisa muito linda. Os religiosos e religiosas transparecem para nós com muito mais evidência, transfigurados, né, pela imagem de Cristo. E o amor pelos pobres, né? Como tantas congregações religiosas onde o amor pelos pobres é vivido não de maneira discursiva, né? Porque falar nós somos muito bons, né? Como nós somos bons para falar. Mas gente que vive, né? Ao lado do Cristo pobre, do Cristo sofredor, do Cristo doente, né? Maravilha, sinais de Deus para a igreja viva, presente, né? Sinal dessa igreja samaritana também presente no mundo. Muito bem, chegamos ao final desse primeiro bloco. E nós vamos para o intervalo, mas você sabe que o nosso intervalo é muito breve e a gente já vai voltar porque nós já chegaram algumas perguntas para nós. Não saia daí, já voltamos.
estamos aqui retomando esse segundo bloco do programa Respostas. Que bom que você continua aí com a gente e vocês podem divulgar o nosso programa. Às vezes as pessoas me saudam, cumprimentam pelo programa e eu esqueço até de trazer o nome, de falar aqui no programa, mas muito obrigado pelo apoio de todos vocês, tá? O programa está aqui sempre aberto, também para ir melhorando à medida do possível, mas nós estamos muito contentes que vocês tenham dado esse feedback muito legal para a gente, tá? Olha, eu vou começar com essa pergunta, na verdade, essa pergunta ela chegou durante a semana, mas ela faz relação àquele assunto que eu comentei com vocês na semana passada, que foi uma pergunta que tomou todo o programa. E de fato mexeu com algumas pessoas por conta da situação que estão vivendo, enfim, ou porque conhecem alguém, né? No programa passado, uma irmã nossa, uma pessoa escreveu dizendo que a amiga dela descobriu, né, ultimamente, que ela sente essa tendência de atração por uma outra, né, por uma outra amiga, só que ela tem um namorado, né? E aí a gente tentamos, né, gente? Estamos falando de pessoas, tem que tomar muito cuidado aqui, né? Sem cair no moralismo, mas também sem deixar de dizer aquilo que a igreja, pelo menos, nos pede, nos orienta em relação a esta situação, né? E aí, por causa daquele programa, não sei se você teve a oportunidade de assistir, veio essa pergunta. Quem nos escreveu foi o Maicon do bairro Centro. Prestem atenção na pergunta do Maicon. Eu vi o programa passado e me perguntei se estou certo ao me afastar da igreja, por minha tendência homossexual, mas sinto falta de Deus, de cultivar minha fé. Eu pergunto, tem lugar para mim na igreja ainda? Pois é, Maicon, eu na minha vida de padre, aconteceu um episódio de uma pessoa próxima, né, a mim, um outro padre, que atendeu uma situação muito complicada de um rapaz com depressão. E pelo que a gente leu do episódio, a depressão dele era marcada muito por essa questão da própria condição homossexual. Final da história desse rapaz, esse rapaz se jogou no rio, né? E mais ou menos assim foi a carta que ele deixou. No final da carta ele escreve algo assim. Eu vou tentar, Michael, ser um pouco literal nesse sentido, tentar ser o mais fiel ao que ele disse. Deus cometeu um erro, eu vou repará-lo. Esse padre que acompanhou esse caso, né, ele, claro, num primeiro momento ele sentiu muita culpa por conta, poxa vida, né? Quando alguém se tira a própria vida, nós bem sabemos que em torno daquela pessoa se cria todo um sentimento de culpa muito forte. O que eu podia ter feito? Por que eu não dei uma ajuda? Então, eu digo, quando o catecismo da igreja fala que muitas pessoas vivem essa condição no anonimato, né? Vivem essa condição com uma tensão constante, né? É porque, de fato, para muitos isso é um drama. É um drama. É vivido como um drama. Quantos jovens que eu acompanho, meninos, rapazes, moças, dizem, padre, eu queria tanto ter a coragem de chegar e dizer para o meu pai, para minha mãe. Então, para vocês verem que é muito fácil para mim falar de belas teorias, mas não tendo respeito pela questão existencial. E nós estamos diante de uma situação complexa, onde julgar, discriminar é mais fácil. Muito mais fácil. Você não quer complicar a sua vida, etiqueta lá, viado. Etiqueta. Mas não, isso um cristão não faz. Porque o próprio catecismo, quando vai falar da moral, que é a vida em Cristo, começa dizendo do amor a Deus e amor ao próximo. E aí vai desenvolver toda uma teologia da pessoa. Se você vê no catecismo, é belíssimo. Ver a pessoa integralmente. Tanto que eu gosto, eu não gosto de usar o termo gay.
eu gosto de usar o termo pessoa com tendência homossexual, pessoa. Pessoa. É um ser humano, né? E eu vejo com tanta angústia, né, que nós ensinamos os nossos filhos desde a escola a chamar o coleguinha mais afeminadinho de viadinho. Tá? Isso sai das nossas famílias cristãs. E quanto drama, quantas situações eu vejo que de angústia a gente cria na vida das pessoas por causa disso, né? Desse comportamento que não é capaz de entender a complexidade das coisas, né? E embora vocês saibam, eu falei no programa passado, que uma certa militância eu acho que radicalizam demais o discurso. Por exemplo, eu não consigo entender se todas as pessoas homossexuais que eu conheço têm profunda relação com a família. O moto de dizer gay é contra a família. Como assim? Então, eu penso que algumas coisas caíram na moda, né? E aí a gente precisa tomar muito cuidado nesse campo. É o que eu estou dizendo para vocês. Eu prefiro aqui no programa ter uma abordagem mais existencial da coisa. Mas, Maicon, depois de ter falado tudo isso, é para você ver que existe um drama religioso, muitas vezes, na vida da pessoa de tendência homossexual. Tá? O Maicon, você está exprimindo isso aqui. Eu me afastei da igreja, mas eu sinto falta de Deus, de cultivar a minha fé. Se afastou, provavelmente você antes deveria ter uma certa... eu não sei, Maicon, você não coloca na sua pergunta qual é o tipo de vivência, grupo jovem, o que você fazia antes. Não sei o que aconteceu para levar você a esse afastamento. Eu não sei se você tornou pública a sua tendência, não sei. Tá? O que eu quero dizer, eu vou começar, Maicon, se você me permite, porque eu já tinha essa sua pergunta, porque a sua pergunta chegou durante a semana. Eu fiz questão de buscar uma frase que o Papa Francisco falou no avião, quando ele estava voltando da Jornada Mundial da Juventude no Brasil. O Papa ficou de pé ali quase 1h20, respondendo aos jornalistas. Uma das perguntas foi sobre os gays, né? Olha o que disse Papa Francisco. Vamos dizer assim, que Papa Francisco vai responder para você o que você perguntou para mim, tá? Pelo menos eu entendo assim. Papa Francisco está dizendo, se uma pessoa é gay e procura Deus e tem boa vontade, quem sou eu, por caridade, para julgá-la? Quem sou eu para julgá-la? Continua o Papa. O Catecismo da Igreja Católica explica isso muito bem. Diz que eles não devem ser discriminados, mas integrados à sociedade. O caminho do discipulado é seu também. Quem de nós não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós estamos a caminho. Todos nós sabemos que a integração, inclusive, da nossa vida de castidade é um caminho. Você também é desafiado a entrar nesse caminho. Você é amado por Cristo. Você é amado por Deus. Por você, Cristo também morreu na cruz. E eu não quero dizer aqui, não entenda mal o que eu vou falar, porque uma pessoa não entendeu muito bem o que eu falei a semana passada, quando eu disse assim que Cristo não veio para os sãos. Então você está querendo dizer que a tendência homossexual... Atenção, no contexto que nós estamos vivendo, eu estou passando para vocês a perspectiva cristã. Tá? Esta perspectiva. Que na prática dos cristãos apareceu horrível. Na prática pastoral, infelizmente, nós excluímos estas pessoas do convívio da vida da comunidade. Cristo faria isso? Maicon, não! Cristo não faria isso. E o que eu acho engraçado, Maicon, é que toda a minha vida de padre, eu vou fazer 20 anos de padre esse ano, todas as pessoas que falaram muito mal dos homossexuais na comunidade, não demorou muito tempo.
a vida mostrou que por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Tá cheio de gente assim nas comunidades nossas. Então, a comunidade tem que passar por uma conversão, tá? Uma conversão pastoral, tá? Porque ninguém está falando aqui para mudar, porque se nós entendêssemos profundamente o que a igreja coloca, nós teríamos uma outra atitude, né? Uma atitude de amor, uma atitude de envolvimento, uma atitude de, sabe, você não quer perder as pessoas, né? E pela tendência em si, por entender involuntária, você não pode moralizar a tendência. O que faz com ela, sim, mas não a tendência. Ou seja, você ter a tendência não é moralizado. Por quê? Porque é involuntário, não é escolha. Não é escolha. Tiremos da cabeça que isso é uma escolha. A não ser aqueles fatos, hoje acontece o quê? A pseudo-homossexualidade, o quê? Modinha, moda, né? É moda. Não, eu estou falando aqui da pessoa que acho que o catecismo usa esse termo radicado. Aliás, gente, eu vou ser fiel ao catecismo, porque senão eu corro o risco de ser mal interpretado, né? E por pessoas mal resolvidas ainda muito mais, né? Por pessoas mal resolvidas ainda muito mais. Vejam, todos nós somos chamados à vida de castidade, no sentido de integrarmos a nossa sexualidade, tá? Para que a nossa sexualidade esteja aberta ao amor, à doação, ao dom de si. Então, no número Catecismo 2343, 2343, Catecismo da Igreja Católica, veja. A castidade, que é o viver a sexualidade de maneira harmoniosa, conhece, ó, o catecismo está dizendo, leis de crescimento e passa por fases marcadas pela imperfeição, muitas vezes até pelo pecado. Não é Padre Adriano que está dizendo, tá? O homem virtuoso e casto constrói-se dia a dia com as suas numerosas decisões livres. Por isso, conhece, ama e cumpre o bem moral segundo fases de crescimento. E agora, Maicon, para terminar, porque nós já estamos indo quase para o final desse bloco, olha a citação, o que diz sobre a homossexualidade no Catecismo da Igreja Católica. 3 números. Mas o tema não é só homossexualidade. Castidade e homossexualidade. Ou seja, está vendo a pessoa dentro da integração da sua sexualidade. Número 2357. Alguém me pediu um número. Os números vai de 2357 a 2359 do Catecismo. Vou ler, gente. A homossexualidade, Catecismo da Igreja Católica. A homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem se revestido de formas muito variadas através dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar. A sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma verdadeira complementaridade afetiva sexual, não podem, em caso algum, ser aprovados. Os atos, tá? Como nós chegamos ao final do bloco e nós vamos para o intervalo, depois eu vou, quando a gente voltar, eu vou ler os 2 outros números, tá bom? Do catecismo. Gente, não saia daí, a gente já volta.
final do bloco anterior, nós estávamos lendo os números do Catecismo da Igreja Católica que falam sobre a condição da homossexualidade, que são convidados também à vida de castidade, à integração da sua sexualidade. E eu li o primeiro número, agora tem mais 2. Pelo que eu estava vendo no terceiro número, esse catecismo foi o primeiro volume, porque depois, na segunda, na terceira edição, foi retirado algo do terceiro número que eu vou ler para vocês. O motivo eu não sei, mas enfim, é bom que a gente saiba. 2358 agora, eu vou continuar a leitura para você que estava acompanhando com a gente. Um número considerável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas. Um número considerável de homens e mulheres apresenta, olha o termo que o catecismo usa, tendências homossexuais profundamente radicadas. Tá? Eu falei para vocês do profundamente radicadas, vocês lembram? Esta propensão objetivamente desordenada constitui para a maior parte deles uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á, em relação a eles, qualquer sinal de discriminação injusta. Essas pessoas, Maicon, veja a resposta aqui para você. Essas pessoas, ou seja, as pessoas de tendência homossexual, são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus. E se forem cristãs, que é o teu caso, né? A unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. Então, qual que é a resposta? Não tem por que você sair da igreja. Você é um discípulo de Cristo com dificuldades, com quedas, imperfeições. Quem de nós não é? O importante é não parar a busca, né? O caminho, deixar o caminho. E o terceiro número, 2359 agora do Catecismo. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, a viver de maneira integrada à sexualidade, né? Nesse sentido. Pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior e às vezes, isso aqui que foi tirado depois na segunda edição do Catecismo, pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Pela oração e pela graça sacramental. Graça sacramental está falando de sacramento. Tá vendo, Maicon? Você não pode se afastar dos sacramentos, porque você precisa de forças. Tá? Pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração, pela graça sacramental, podem e devem Maicon, aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã. Vocês também são chamados à perfeição cristã? Todos nós? Força, tá? Deus te ama. O que você precisa mais? Da aprovação de todo mundo? Isso é difícil. Vida em comunidade não é fácil. Mas também não caia, Maicon, num certo vitimismo, tá? Não caia num certo vitimismo. Vamos com calma, né? E outra, nesse programa eu digo sempre, nós estamos sempre falando da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista, mas num profundo respeito por quem tem uma outra visão. Nós temos que conviver em sociedade, numa sociedade plural, né? Onde diversas perspectivas podem ser pensadas e refletidas. Nós estamos colocando a nossa, né? Mas no profundo respeito pelo drama que muitas pessoas, sobretudo por isso, né? E eu não sei por que tem acontecido isso, né? Que nós com nossas pedras temos muitas vezes afastado as pessoas desta situação das nossas comunidades, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós vamos responder também diante de Deus, né?
Temos que tomar cuidado, gente. Muito bem, eu vou passar agora para a Rosemary, lá do Santuário Nossa Senhora da Abadia, estudante de teologia. A Rose do Jardim São Lourenço quer que o padre lhe mande um abraço. Olha aí, a Rose se tornou uma uma participante assídua aqui do programa. Rose, obrigado pelo seu apoio, tá? Pela sua força, tá? Muito bem, próxima pergunta. Deixa eu separar aqui o que a gente já leu. Tá aqui, ok. Pergunta do Maicon. Maicon, obrigado, viu? Pela sua participação. Você é discípulo de Cristo, chamado a fazer um caminho. Você é nosso irmão na fé, tá bom? Fica firme aí. Desanima não, menino. Angelita das Moreninhas. Angelita, obrigado. Quando nós leigos... Essa pergunta é boa. Quando nós leigos estamos com raiva do padre, podemos comungar? Olha, isso é muito comum nas nossas comunidades, tá? Sobretudo para as lideranças que têm um contato muito mais próximo com o padre. Gente, sentir raiva é um sentimento de defesa, né? Às vezes, nós padres somos pessoas difíceis. Em algumas situações, a gente erra também, tá? Eu gosto muito de comparar o padre, nesse sentido, com o pai e a mãe. Você, às vezes, não sente raiva do seu pai e da sua mãe? Não seja hipócrita. Nós sentimos. Como, às vezes, nós sentimos raiva do padre, e, às vezes, a raiva é muito mais do que justificada, né? Dá vontade de enforcar o reverendo, né? Então, isso acontece. Agora, a raiva, eu falo que, em primeiro momento, não é ainda um juízo moral que você faz sobre ela, porque é o sentimento. O sentimento você acolhe, você conversa com ele. Você conversa com ele. Olha, eu me senti ferido, então eu vou conversar com o meu sentimento. Mas aí o cristão que tem sempre Cristo à frente, coloca: não, eu não posso transformar essa raiva num sentimento, num pensamento cultivado, de modo que comprometa a minha relação com essa pessoa, ao ponto de eu excluí-la completamente da minha vida. Então aí, é o que eu digo também, ô Angelita, já aconteceu muito, a esposa briga com o esposo indo para a igreja. E aí chega lá, ela está querendo enforcar o marido. Eu falo, pode comungar ou não? Depende. Você quer fazer o caminho de volta? Você quer fazer o caminho de volta? Ou seja, daqui a pouco vai passar esse sentimento de raiva, aí você vai parar, você vai sentar e aí você vai fazer o quê? O caminho do perdão. Se essa falta é muito grave, o caminho vai ser mais difícil, vai durar um pouco mais. Mas você está disposto a fazer o caminho até chegar ao perdão? Sim, estou. Então vai comungar, você vai precisar de forças. Tá? Vai comungar. Independente desse fato, é sempre importante nós sermos fraternos nas nossas relações comunitárias, de modo que a correção fraterna vale também para o padre. O padre não está sempre certo, tá? Não está sempre certo. Mas hoje, como hoje em dia todo mundo virou médico, todo mundo virou padre, todo mundo virou papa, todo mundo virou juiz, a gente sabe de tudo, né? A gente sabe de tudo. Você não pode ir para cima do padre com arrogância, né? Com desrespeito. Por quê? Porque o padre é um ministro da comunidade. Não é seu amiguinho, aspas, né? Não sei se você entendeu. Você tem que pensar na figura do padre, mas também o que ele representa dentro da comunidade. Então você vai fazer crítica para o padre, você pode falar para ele, né? E nesse sentido, o que a gente tem que evitar? Aquela velha história de você ficar falando mal, depois a comunidade toda está metralhando o padre, e no fundo, ele é igual marido traído, né? É o último a saber. E às vezes o padre precisa ser ajudado. Às vezes o padre precisa ser ajudado. Às vezes o padre precisa ser puxado a orelha, né? E que bom que nós tenhamos um laicato cada vez mais maduro. Mas atenção, cada vez mais maduro não significa que o padre não seja uma autoridade dentro da comunidade. Ele é igual o pai e a mãe. Igual o pai e a mãe. É uma autoridade, não é seu amiguinho.
Ah, papai, você é meu amigo. Não, eu sou seu pai amigo. Amigo, pai, não. Pai, amigo. É diferente. Mas o lugar de pai está ali. Então, é o padre. Ah, nós ficamos falando, mas a sociedade de hoje não respeita mais o padre. Mas a sociedade não cristã não tem obrigação nenhuma. Tem que respeitar cada cidadão, cada pessoa. Mas enquanto padre, ele não é padre dos outros. Mas dentro das próprias comunidades esse respeito não tem. Que moral nós temos para falar para os outros? Então, não se esqueça. É uma autoridade. Isso significa o quê? Que você tem uma autoridade, é um serviço dentro da comunidade. Ou seja, qualquer crítica ou qualquer maledicência, calúnia, difamação, acaba pesando para toda a comunidade, tá? Mas isso não significa que você não deva, às vezes, né? E eu acho normal. Nós padres, às vezes, somos pessoas muito complicadas, tá? Nós também temos nossos problemas psicológicos e por aí vai. Por quê? Porque o dia da ordenação não veio assim, ó, pronto, santo, tô pronto. Padre também tá a caminho, gente, ó. Suando, né? Então é isso. Vida de comunidade tem isso. Às vezes você vai sentir raiva do padre, normal. Tá? O que não pode é cultivar essa raiva de modo que você acabe prejudicando ou fazendo mal. O que você não quer para o outro, não faça para você. Esse princípio evangélico, que por sinal é evangélico, vale para muita coisa na vida, né? Vale para muita coisa. E reze pelo seu padre, tá? Ore por ele, para que ele tenha força, para que ele tenha as palavras justas para a comunidade, para que ele possa continuar sendo o pastor da comunidade, esse sinal de Cristo presente na sua comunidade. Isso vale também para o diácono, para a religiosa, né? Às vezes você está com raiva da irmã e como que eu vou comungar? Você vai comungar se você quer fazer o caminho de volta do perdão. O caminho de dar àquela pessoa uma nova chance. De dar o perdão, gente. O perdão. Né? Perdão. Tá bom, Angelita? Força aí, tá? Não precisa macetar o padre não, tá? Tá certo, Angelita? Acontece, minha santa, acontece. Acontece. Depois, nós temos uma pergunta. Gente, uma pergunta da Fátima, lá do bairro Tiradentes. Fátima, obrigado, viu, pela sua participação. A Fátima, olha que interessante o que a Fátima está dizendo. Digo que sou uma católica não muito praticante e estou pensando em deixar a igreja. O que o senhor me aconselha? Primeiro, conhecer a sua igreja. Se você tá esse negócio aí que eu não sou muito praticante, eu queria entender, Fátima, o que significa esse seu não muito praticante, tá? Por quê? Porque muitas pessoas deixaram a igreja falando a partir de preconceitos, não de uma vivência, né? E outra, por que você está se afastando da igreja? Pode ser o seguinte, decepções. Aí nós teríamos que conversar, né? Porque não dá para idealizar a comunidade cristã, Fátima. Tá? Às vezes a igreja é o segmento de Cristo, mas no caminho a gente se encontra com vários irmãos. E às vezes nem todos os irmãos descem pela goela. Mas estamos todos no mesmo caminho. Então você tem que estar por Cristo. Você não está na igreja, isso é válido no sentido, você não está na igreja por causa do padre ou por causa de uma pessoa que deu contra-testemunho. Você está na comunidade por causa de Cristo, né? Você está na igreja por causa de Cristo. E eu digo, minha santa, tem tudo o que você precisa para você ser salva e chegar na plenitude de Deus na nossa igreja católica, tá? Eu respeito todo mundo, viu, Fátima? Mas não falta nada. Nós temos a plenitude de todos aqueles dons, palavra de Deus, Eucaristia, sacramentos, a vida dos santos, que são nossos irmãos que vão na frente e faz assim pra gente, vem, força, vamos juntos. Então eu amo a Igreja Católica e não é porque eu sou padre, não. E não é porque não veja defeitos. A maioria das pessoas que me conhecem como professor de teologia sabe que eu sou um grande crítico da nossa igreja. Mas eu tenho um profundo amor por ela, porque é mãe. Foi no útero dessa mãe que nós somos gerados para a fé. Essa fé chegou até nós por meio da igreja. Então eu digo assim, Fátima, tenta redescobrir, dá uma nova chance para a Igreja Católica. Dá uma nova chance. Eu acredito que você pode se surpreender. Eu acredito que você pode se surpreender. Né?
Então, eu estou tentando entender o que é esse não muito praticante. Ou seja, você não tem uma vivência mesmo de caminhada, de comunidade. Isso é importante. Isso é importante. E eu digo, Fátima, eu não estou dizendo que você está nesse número, mas tem muitos cristãos que foram batizados, mas não foram evangelizados, não passaram por um processo, aspas, né, de inserção concreta em uma vida comunitária, uma vida cristã, né? E aí eu te aconselho, faça isso, faça essa experiência. Aí depois de ter feito essa experiência, você tem mais elementos para tomar também sua decisão, pelo amor de Deus, liberdade religiosa, tá? Mas eu digo para você isso, Fátima, dê uma nova chance à igreja. Eu tenho certeza que você vai redescobrir coisas maravilhosas na nossa igreja, né? Com todos os defeitos, com todos os problemas que nós, seus membros pecadores, temos, né? Mas hoje em dia tem tanta coisa que está complicado manter um diálogo sincero, porque as pessoas estão... quem é contra cria uma ojeriza e aí quer vender esse peixe, né? Mas eu acredito que você pode ser muito feliz como cristã católica. E é o que eu estou dizendo. Não menosprezo, né? Eu digo que existem igrejas cristãs que não estão em plena comunhão conosco e são igrejas cristãs, tá? Mas eu digo que aqui na Igreja Católica a gente tem essa plenitude, essa barca, né, de Pedro, que tem, de Cristo, que tem Jesus, que tem os sucessores dos apóstolos, que tem o Papa, que tem Maria, né? E que no fundo ama todo mundo. Maria não ama só católico. Não seria mãe se... Uma mãe não deixa de amar um filho porque ele não gosta dela ou ele trata mal ela. Não. Então Maria ama todos. Maria ama o evangélico também? Alguém tem alguma dúvida disso? Não. Tem. Ao dia que eles chegarem lá no céu, ela, vem cá, meu filho. Um abraço bem gostoso, né? É mãe, gente. Coração de mãe. Então eu digo que, porém, tome muito cuidado, porque hoje em dia tem tantas propostas e não é tudo igual não, viu, Fátima? Não vem com essa, não. Eu sou pelo diálogo, pelo respeito, mas não é tudo igual, não. Tem muitas seitas aí chamadas igrejas. Não são igrejas, são seitas. Tá? Tem muito caminho aí parecendo levar para o céu, mas olha, eu acho que tem muita coisa da terra também, muito interesse, enfim. Eu acho que no final Deus vai tentar oferecer uma chance para todos nós. Mas eu te digo, não é todo o caminho, não é igual. Não, não é. Eu seria hipócrita se eu dissesse. Eu sou cada dia mais contente, mais feliz pela minha igreja. Mas não é tudo igual, Fátima. Tome cuidado, tá? Não é tudo igual. Não é... tem propostas aí de evangelho pouco. Tá bom? Minha santa, com a sua pergunta, a gente vai pro tchau do nosso programa. Chegamos ao final desse terceiro bloco. Quero deixar um abraço bem apertado para todos vocês. Eu sei que vocês estão usando máscara, que vocês não estão saindo de casa sem máscara. É verdade esse bilhete, né, Fábio? Gente, por favor, vamos nos cuidar, tá? Vamos nos cuidar. É uma questão de fé também a gente usar uma máscara, o cuidado com o irmão, amar o teu próximo. Não faz com ele o que você não queria que fizesse com você. Você não quer que ninguém passe o vírus, você quer passar para outro, né, gente? Vamos tomar muito cuidado com isso. E eu queria invocar a bênção de Deus sobre vocês, sobre todos, sobretudo sobre aqueles irmãos e irmãs nossos que estão lutando entre a vida e a morte nos nossos hospitais. Nós temos membros da nossa comunidade. Lembrei agora da Lucinete, está em estado grave, gravíssimo, no hospital. E tantos outros, né? Tantas famílias que estão angustiadas, mandando mensagem: padre, meu pai, meu avô, meu tio está lá no hospital, a gente não pode mais falar com ele. Dói, né? Dói muito, mas estamos juntos. E essa bênção eu quero pedir para todos vocês. Não esmoreçam na fé e na esperança. Deus está conosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Imaculada, Virgem Mãe do Senhor, Mãe da Igreja, desça sobre vós e permaneça para sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abraço virtual, né? De longe, vou fazer o quê?
Mas vocês vão ver a hora que a gente puder abraçar de novo. Se prepare que esse abraço vai ser de meia hora. Gente, fiquem com Deus. O programa Respostas está ficando por aqui. E até o próximo sábado, se Deus quiser. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para